Paz, meus irmãos, tudo bem? Faz tempo que eu não venho por cá, mas hoje eu tô aqui. Hoje eu tava num tempo de oração com Deus e o Senhor me trouxe uma reflexão muito bacana do livro de Êxodo. Sabe aquele momento que você tá em oração, que você tá falando com o papai, falando com ele sobre um determinado assunto? E aí o Espírito Santo, ele te traz à memória, né, a palavra. E aí me fez lembrar do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Aí fui lembrando algumas partes e tal. E vim ler, né, vim abrir a Bíblia. Esse vídeo vai ficar sem edição, vai ir natural. E aí acabei estudando, né, um pouquinho aqui. E aí você vai lendo e você vai rindo, né, porque é impressionante, assim, algumas coisas que a gente não percebe antes. Eu falo rindo porque você vai observando alguns detalhes, assim, aí você fala, olha isso daqui. E eu quis grifar aqui alguns trechos. É o livro de Êxodo, capítulo 13, basicamente o tema da a travessia do mar, tá bom? Não vou ler ele inteiro, na verdade não é só o 13, né? Tem o capítulo 14 também. Eu vou ler alguns trechos, alguns versos, e aí a gente vai meditando juntos, tá bom? Você vai estar ouvindo aí e você medita junto comigo. Vai pensando aí que Deus está falando, tá? Deus vai falar ao seu coração. A travessia do mar. Quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Então o Senhor não deu um caminho curto para que o povo não se arrependesse, já querendo voltar, né, para o Egito, para aquele lugar que eles estavam acostumados, ao entendimento deles, era um lugar até bom. Eles ficaram tão acostumados, obrigatoriamente, né, 430 anos de escravidão, a pessoa acaba se acostumando com aquilo e acredita-se que aquilo é o que é bom, acredita-se que aquilo que é o que vai fazer bem, e mesmo que seja ruim, mesmo que tenha várias coisas ruins, ela está tão habituada, tão acostumada, escravizada naquilo, que aquilo é o bom para ela. Ela não conhece o novo, ela não conhece outra coisa, é aquilo que para ela é bom, né? Mas vamos continuar. Só aqui já é uma palavra, né, do Senhor. Assim Deus fez o povo, olha lá, assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Então eles ficaram diversas vezes rodeando esse deserto, porque alguma coisa o Senhor queria ensiná-los nesse tempo. Obviamente, não podia ser algo tão rápido, né? Diante de tudo que esse povo, como eu já disse aqui, ficou escravizados há tantos anos, debaixo de uma servidão terrível, de um faraó, de um ditador, né? Então, os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Eu li aqui do verso 17 ao 18. Eu vou pular aqui para o verso 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Acamparam em Etã. A entrada é só a entrada do deserto. Vou para o 22.
nunca se apartou, melhor, vou voltar para o 21. O Senhor ia adiante deles, de dia, uma coluna de nuvem para os guiar o caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Coisa mais linda, gente. De dia, a coluna de nuvem, de noite, a coluna de fogo. Agora vamos ao verso 6 do capítulo 14. Assim aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Uau! O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Eu grifei isso aqui, marchando afoitamente. E o Senhor endureceu para que perseguisse mesmo os filhos de Israel. Vai refletindo aí comigo. Aí no verso 10. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. É aqui que eu entro no meu tempo de oração, que me veio isso à memória. Porque imagina você andando, você caminhando, você seguindo adiante, uma multidão, e você sabendo que você está saindo daquela escravidão, que você está indo para um novo tempo, uma nova obra que o Senhor tem para a sua vida, para o seu povo, para a sua família. E aí você percebe que, opa, a gente não foi bem liberto assim não. O Faraó tá vindo aí com seus comandantes, com seus capitães, com um exército. E agora, o que vai ser da gente? Então eles temeram muito e começou a clamar ao Senhor. Aí eu vou aqui para o verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Moisés era o líder desse povo nessa época, né? Ele foi levantado pelo Senhor para liderar aquele povo de Israel daquele tempo. Então, assim, o Senhor tinha as instruções para dar a Moisés. E Moisés falou isso para eles não temerem, né? E estais quieto, ele falou: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Pois o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ele falou, nossa, foi uma baita de uma chamada de uma atenção, né? Ele falou para não temer, primeiro, né? Aquela uma maciada, não é para temer, tipo, não tenha medo. Fiquem quietos, se acalmem, fica quieto, se acalma. Vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar. Hoje mesmo o Senhor vai dar esse livramento. E vocês nunca mais verão esses egípcios para sempre. Nunca mais vão ver para sempre. Oh, glória! E aí, vamos ao verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Olha aí. Às vezes tem momentos na nossa vida nossa vida de oração, de, enfim, cristão, que a gente só quer orar, clamar, porque é o mais óbvio que tem assim a nossa vista, o nosso coração, né?
É o que a gente também tem aprendido na palavra, a orar. Nunca é demais você orar, jamais, jamais. Mas nesse momento aqui o Senhor falou, tá aqui, irmãos. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Então há momentos na nossa vida que não é só orar, não. Não é só ficar quietinho orando, clamando. Você vai ter que marchar, você vai ter que pôr a mão na massa, você vai ter que levantar, você vai ter que andar, levanta-te, anda. Você vai ter que se movimentar, você vai ter que se posicionar. Nem tudo é só orar. Não que você não vai... Eu acredito que não é que você deixe de orar. Você pode orar, você pode clamar, sempre. Mas vai marchando. Quando o Senhor fala marcha, caminhe, vá, é para ir. Aí ele continuou. E tu, deu a ordem, deu um comando para Moisés. E tu, levanta teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí Deus continua falando aqui. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó. Irmãos, vocês percebem aqui? Ele dá um comando para marchar, para seguir. Mas ele diz que ele iria endurecer, sim, o coração desse povo egípcio. Desse exército egípcio. Ele fala, eu vou endurecer o coração deles. Porém, você precisa lembrar, o Senhor está no controle, o Senhor sabe do que ele faz. Ele fala, pois eu vou ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Tipo, pode vir um exército, pode vir seus carros e cavaleiros, mas o meu nome vai ser glorificado. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O Senhor, ele tem sempre um plano. A gente precisa confiar nele. Aos nossos olhos parece que está tudo desmoronando. Às vezes até tá. Mas a gente tem que continuar confiando que Deus tem um plano. E que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor. Agora, essa é a parte também que eu queria ler para poder falar, compartilhar com vocês nesse tempo que eu tive de meditação. Então, o anjo de Deus, olha só, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, esse anjo de Deus estava na frente, lá na frente deles. Se retirou e se pôs atrás deles. Então, ele saiu de lá da frente, que estava com eles, e foi lá para trás. Tipo, um escudo, né? Aqui, tipo, abriu assim, eu já vou viajando assim, né? Eu já imagino as asas abertas, os braços abertos, assim, abertos ao povo dele, ao povo do Senhor. Tipo assim, daqui não passa. Aqui vocês não tocam. Vocês não tocam nos meus filhos. Vocês não tocam no meu povo. Porque agora eu tô aqui atrás, eu tô na retaguarda, eu tô de escudo. Glória a Deus, aleluia. E ia entre o acampamento dos egípcios. Olha só, ele fez isso, ele foi para trás, mas ele ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Olha isso. Deus poderoso. Ele ia para o acampamento lá do inimigo e também vinha para o acampamento de Israel, o acampamento do povo dele. Porque ele tá de olho em tudo. Nada foge do controle dele. Amém? Vamos lá. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se.
falo pra vocês? Que você vai observando alguns detalhes assim, não tem como não rir. Rir assim, sorrir, sabe? Das maravilhas que Deus faz, né? Dos pequenos detalhes que a gente às vezes não percebe, não se atenta, mas Ele tá de olho nos pequenos detalhes. Ele ia, visitava o acampamento inimigo, ficava com o povo dele, e também de noite ele fazia essa nuvem escura para este esclarecia a noite, de maneira em que toda noite este e aqueles não puderam aproximar. Eles não conseguiam, eles tentavam aproximar, mas não dava, não rolou. Papai estava de guarda, o guarda de Israel não dorme. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Eu estava observando isso também. Às vezes a gente ouve nas histórias, filmes, novelas, né, que o pessoal vai contando do Mar Vermelho, que o mar se abriu. Aí você pensa que foi assim, né? Que Moisés foi lá, botou o cajado na água, e aqui já caiu por terra isso, ele não botou o cajado na água, ele não bateu o cajado na água, ele levantou para o alto, ele estendeu ao alto, com uma ordem, um comando do Senhor, e abriu o mar. Mas quando a gente vê isso, né, a gente vê os filmes, enfim, essas coisas, novelas, as histórias, a gente vê de uma maneira muito rápida, né, foi lá, estendeu o cajado e o mar, plim, se abriu. Aqui tá falando. A noite inteira, ó, o Senhor fez retirar-se, verso 21, o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas. Então levou uma noite inteira para que essa água toda fosse retirada e a terra ficasse sequinha. Olha que Deus perfeito e zeloso e cuidadoso e gentil. Meu povo vai passar por esse mar. Eu vou abrir esse mar aqui. Meu povo vai passar e ainda vai passar na terra seca. Não vai ter lama. Não vai ter lama, vai ser terra seca. Eles vão passar, o chão vai estar sequinho para eles. Eita, Deus de detalhes. Coisa linda, né? Vamos lá. Verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E ó, mais uma vez enfatizou, né? E os filhos de Israel entraram no mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda, como muros, né? Dos dois lados. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar. E aí? Parece que tá dando tudo certo, mas daqui a pouco os egípcios já estavam atrás deles e bem na metade do mar. Meu Deus! Eu tô atravessando pro outro lado. Tô quase chegando perto daquele meu objetivo. Mas eu olho para trás. Esse meu inimigo continua atrás de mim, meu Deus do céu. Eu já estou quase concluindo essa etapa da minha vida, esse meu sonho, esse meu projeto, esse meu objetivo, essa promessa. Eu já estou quase do outro lado, eu estou confiante, eu estou crendo que Deus está comigo. Mas como pode, se eu estou quase para alcançar e eu estou enxergando ainda o inimigo, ele está ali, ó, perto de mim, ele está na metade, está quase me alcançando. E ainda alcançando com todos os cavalos de Faraó, todos os carros e os seus cavaleiros. Imagina um exército com seus carros, cavaleiros, imagino eu aqui, suas espadas, flechas, né? Porque se são guerreiros, eles estão armados. Vindo com toda a fúria, velocidade para pegar o povo de Deus. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu... Ai, gente, essa hora eu ri. Essa aqui foi a hora que eu ri bastante. Eu falei, sim, mais para antes que eu ri, né, de algumas coisas, mas essa aqui foi a parte que eu ri muito.
Falei, ai, Senhor, o Senhor é demais, né? Olha só, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo, na nuvem, ó, na coluna de fogo e na nuvem, tá? Ele estava na coluna de fogo e também na nuvem. Viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Nossa, ele alvoroçou o acampamento do inimigo, mas sabe o que ele fez? Olha o detalhe, olha o detalhe. Ele emperrou-lhe as rodas, emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Sabe uma criança quando ela faz uma arte? Eu fiquei imaginando, o Senhor, ele emperrou a roda dos carros, gente. Ele emperrou as rodas. E fez de uma maneira aqui, ó, que eles fossem andar para que eles andassem dificultosamente. Imagina uma roda emperrada, como que não é para andar? Ah, eles estavam vindo tão furiosos, com aquela velocidade, eu vou mesmo, vou para cima, vou detonar esse povo aí de Deus, esse povo, esse exército de Israel. É agora que eu vou acabar com eles, com seus carros e cavaleiros, e velocidade, e é um baita exército, e isso e aquilo. Aí o Senhor vai lá. Eu vou emperrar essas rodas e eu quero ver vocês andar com essa velocidade, né? Teve que andar dificultosamente. Ai, é demais. Aí, o que aconteceu? Eles perceberam, óbvio. Eles perceberam que o negócio estava ficando feio pro lado deles. Eles não conseguiam sair do lugar, eles tinham dificuldade para andar. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Então eles falaram, o nosso português hoje, né? O nosso linguajar hoje. Meu Deus, estamos lascados. Estamos lascados. Eles não, esse Deus aí, ele tá com eles, ele não tá com a gente. Né? Tipo, a gente tá enrolado. Se a gente continuar aqui, a gente vai morrer, porque o Senhor tá com eles. E eles entenderam isso, né? Mas já era tarde, né? Então disse o Senhor a Moisés, mais uma vez, estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Foi uma batalha, irmãos, uma noite inteira. Então o mar, ele voltou com toda a força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Acabou. Sabe aquele meio, aquela metade que você estava quase lá, chegando na sua promessa do outro lado, no novo, na novidade, no tempo novo. E na metade desse caminho você sente que, nossa, o inimigo está bem atrás, Aqui o Senhor derrubou os egípcios no meio. Foi no meio. Pegou aí? No meio. O Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, todo o seu povo, todo o exército de Faraó, todos que eram com ele, todos caíram por terra, que os haviam seguido no mar. Todos esses que ficou seguindo, todos foram para debaixo, né? Debaixo d'água. Nem ainda um deles ficou. Nenhum sobreviveu, né? É o que diz aqui. Nenhum deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto, mais uma vez enfatizando, acho que é a terceira vez que vejo essa ênfase, né? Os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo, aquele a quem o Senhor havia levantado.
como líder daquele povo. Teve que acontecer tudo isso daqui, toda essa situação, para que o povo pudesse realmente ver e enxergar o poder de Deus. Assim eles temeram ao Senhor, confiaram nele, o nome do Senhor foi glorificado e também obtiveram a confiança em Moisés, aquele a quem o Senhor havia levantado lá atrás. Lá atrás, se vocês obviamente estudarem o livro de Êxodo, lá para trás, porque aqui eu fui para o capítulo 14 do 13, né? Isso, do 13 e 14, li alguns versículos com vocês. Já decorreu muita coisa antes daqui. Então, se você estudar lá atrás, como que Moisés surgiu, quando ele foi levantado, né, para ser esse líder de Israel, desse povo, para Deus usar ele na vida desse povo. Então, assim, tem toda uma história. Depois você estuda, você lê e observa os detalhes, a grandeza de Deus na riqueza da sua palavra. Essa é ao discernimento, ao estudo que o Senhor colocou no meu coração nesse dia, no dia 7 de novembro de 2022. E eu espero que você reflita sobre esse texto, sobre essa palavra e entenda que ainda que o inimigo esteja correndo atrás de você, te cercando, eita, mas Deus é lindo, né? Ele tá atrás. O Senhor, ao mesmo tempo que ele tá na frente, adiante de você para te abrir o caminho, ele também tá atrás como um retaguarda, como escudo. E ainda por cima ele confunde os inimigos, ele vai emperrar a roda do inimigo para dificultar o caminho dele. Confia no Senhor. Você é filho amado do Pai. E o Senhor, ele jamais se aparta, abandona aquele que o ama. O Senhor é contigo. Levanta tua cabeça, creia, confia, não se assuste, não temas. O Senhor disse: por que está clamando a mim? Levanta, marcha. Como eu disse, não é que você não tenha que clamar, orar, mas há momentos que você precisa se posicionar, marchar. Marcha, adiante, ande, levante, vá. Só não fique parado. Amém? Tenha um ótimo dia, uma tarde, uma noite, não sei a hora que você vai ouvir. Deus abençoe. Grande abraço.